Olá, vamos pensar um pouco naquela imagem clássica da escola. Fileiras de carteiras, um professor lá na frente. Esse modelo, que veio do século XX, foi criado para um mundo que, vamos combinar, já não existe mais. Hoje, a gente vai investigar se esse sistema ainda faz algum sentido e tentar espiar o que o futuro da educação nos reserva. Então, a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Com tanta tecnologia, tanta mudança social, será que o nosso sistema de ensino ficou para trás? Pode parecer uma pergunta forte, mas ela é super necessária. E para a gente conseguir responder, nosso caminho vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a gente vai lá nas raízes históricas do modelo de hoje. Depois, vamos identificar quais são as habilidades que realmente importam agora. Aí, a gente olha para exemplos práticos aqui no Brasil, explora o papel da tecnologia e, por fim, a gente fecha entendendo o poder gigantesco que a educação tem na sociedade. Ok, vamos começar essa viagem no tempo. Para entender para onde a educação está indo, a gente precisa primeiro entender de onde ela veio. E olha, a sala de aula, como a gente conhece, tem uma história bem mais longa do que parece. A estrutura da nossa escola tem raízes muito antigas. Começa lá na Grécia, com a disciplina de Esparta e a lógica de Atenas. Aqui no Brasil, o marco zero é 1549, com a chegada dos jesuítas. Mas foi no século XIX que a coisa tomou a forma que a gente reconhece hoje. O tal modelo de fábrica, sabe? Ele se espalhou pelo mundo todo, pensando em preparar trabalhadores para um mundo de tarefas repetitivas. E é exatamente esse modelo que, hoje, está passando pelo seu maior teste de estresse. E aqui a gente chega no coração do problema. Existe um abismo, cada vez maior, entre o que se ensina na escola e o que o mundo de verdade está pedindo. O desafio é gigantesco porque a educação não pode mais ser sobre decorar fatos para um futuro previsível. A verdade é que a maioria dos empregos que a garotada de hoje vai ter ainda nem existe. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente prepara alguém para o desconhecido? A resposta, pelo visto, não é focar só no conteúdo, mas em habilidades. Vamos pensar em 3 grandes pacotes. O primeiro é o de habilidades para a vida. Ser flexível, ter iniciativa, saber liderar. O segundo é sobre aprender e inovar. Pensar criticamente, ser criativo para resolver problemas. E, claro, o terceiro pacote é o da fluência digital. Não é só usar a tecnologia, é saber analisar a mídia, gerenciar a informação e não se afogar nesse mar de dados. Mas e o que é que costura tudo isso junto? O que liga a criatividade com a liderança e a tecnologia? São as famosas habilidades socioemocionais. É a capacidade de gerenciar as próprias emoções, de colaborar, de não desistir no primeiro obstáculo. Elas são a fundação, o alicerce onde todas essas outras competências do século XXI se apoiam. Tá, mas e na prática? Como isso tudo funciona? Bom, o Brasil é um laboratório fascinante para a gente observar. A gente tem desafios enormes, claro, mas também estão surgindo soluções super inovadoras e eficazes em vários cantos do país. E o mais interessante é que muitas dessas melhorias não precisaram de rios de dinheiro. Olha o caso do Ceará. Eles começaram a distribuir uma parte do ICMS para os municípios de acordo com a qualidade do ensino. Funcionou. No Rio, em Pernambuco, bônus por desempenho também deram um gás nos resultados e uma coisa que parece simples, mas que faz toda a diferença, contratar diretores por mérito e não por indicação política. Agora, quando a gente pula para o ensino superior, os números são de cair o queixo. Esse gráfico mostra o custo médio de um aluno por ano. Repara só. Um estudante em uma universidade federal custa quase R$41 mil. Isso é quase 3 vezes mais caro do que um aluno na universidade privada. A questão então é, esse custo todo mais alto se reflete em mais qualidade? E aqui a gente encontra uma coisa surpreendente sobre como o dinheiro público é gasto. Os dados mostram que nem sempre. As universidades privadas, mesmo sendo muito mais baratas, acabam sendo mais eficientes. E em várias áreas, principalmente em humanas, elas agregam um valor educacional parecido ou até maior. E esse gráfico aqui mostra um paradoxo social incrível. O dinheiro público que vai para o ensino superior, que é o mais caro, acaba sendo regressivo. Ou seja, ele beneficia desproporcionalmente quem já é mais rico. Pensa bem. 65% dos alunos nas federais vêm dos 40% mais ricos, e só 20% vem da parcela dos 40% mais pobres. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar de tecnologia. Porque ela não é só um monte de aparelho moderno. Ela pode ser um catalisador, algo que redesenha por completo a experiência de aprender. A maior transformação que a tecnologia traz não está nem nos computadores ou tablets, está no papel do professor. Antes, ele era o dono do saber, a fonte de informação.
Agora, ele se torna um mediador, um guia. Alguém que ajuda os alunos a navegar nesse mar de informações e a construir o próprio conhecimento. E as possibilidades que se abrem são fantásticas. Já pensou usar a lógica de games para deixar a aula de história mais divertida? Ou usar projeções 3D para ver uma molécula de DNA de perto? A sala de aula, de repente, fica do tamanho do mundo. Com blogs, redes sociais, aplicativos, o aprendizado passa a acontecer em todo lugar, o tempo todo. Chegamos na nossa última parte e agora vamos dar um passo para trás para ver o quadro completo e entender por que tudo isso é tão importante. Porque uma educação de qualidade não muda só a vida de uma pessoa, ela tem o poder de transformar uma sociedade inteira. Essa frase resume tudo perfeitamente. A educação é a ferramenta que nos faz cidadãos mais críticos, que abre portas para mais oportunidades e que, no fim das contas, nos dá mais qualidade de vida. É o motor do desenvolvimento de um país. Mais 544%. Esse número é chocante, né? Ele representa o aumento de salário que uma pessoa com pós-graduação tem em comparação com alguém que não é alfabetizado. É a prova em números do poder econômico da educação. 71 milhões. Esse é o número de pessoas que poderiam sair da pobreza se todos os estudantes em países de baixa renda simplesmente aprendessem a ler. O impacto é global, é gigantesco. E os benefícios vão se espalhando, como uma onda. A educação melhora a saúde. A mortalidade infantil cai pela metade quando a mãe sabe ler. Ela fortalece a democracia, porque cidadãos com mais estudos se engajam mais. Ela impulsiona a economia. Cada ano a mais de estudo aumenta o PIB do país. E no final ainda gera mais bem-estar e felicidade pessoal. Para fechar, fica uma reflexão. O aprendizado de verdade, aquele que fica, nasce da curiosidade. Então, o grande desafio talvez não seja só passar informação, mas criar um ambiente que acenda essa chama, essa vontade de descobrir. A pergunta que fica no ar é: como a gente pode, então, construir escolas que sejam verdadeiras usinas de curiosidade? Obrigada.